Boa noite, irmãos. Há uns 4 ou 5 meses atrás, eu não me lembro bem, a Aguimar disse para mim que eu ia pregar hoje. Ela não me perguntou se eu queria, não. Ela falou assim, você vai pregar no trabalho da MCM. Eu confesso aos irmãos que, depois dos hinos que nós ouvimos, das leituras bíblicas, das ministrações, eu confesso aos irmãos que, por mim, a gente podia ir embora, né? Mas Deus me mandou falar à igreja. E quando Dagmar me convidou e eu comecei a orar, e Deus me deu a palavra, há um mês atrás ela me deu o tema do congresso, não é? Mas Deus já tinha me dado a palavra. E eu confesso que eu fiquei na dúvida. Mas fui pedindo ao Senhor que Ele falasse realmente o meu coração se eu estava no caminho certo, não é? E Deus me confirmou que era isso mesmo que Ele queria para a noite de hoje, através de a mensagem de um pastor. E eu pedi, Senhor, me dá a resposta. E Ele me deu a resposta. Na pregação que o pastor estava pregando sobre evangelismo, ele falou o tema da minha mensagem. E eu vi que Deus queria aquilo. E Deus foi confirmando desde hoje de manhã, Ele tornou a falar comigo, que era isso que Ele queria que eu falasse, não é? Neste congresso da MCM. Confesso aos irmãos que eu estou nervosa, como sempre, porque eu tremo e temo quando eu tenho que subir aqui para falar. Meu maior medo é falar uma coisa que Deus não quer. E nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus quer falar a gente hoje. A divisa das irmãs diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é? E o nosso Deus é um Deus imutável, mas é um Deus que Ele gosta muito de transformações. Ele gosta de transformar os lugares, gosta de transformar as vidas, as histórias das pessoas, não é? E quando eu olho para a criação de Deus, e Deus fez um boneco de barro, e soprou o fôlego da vida e transformou aquele boneco de barro em 37 trilhões de células, que é esse corpinho que nós temos. O nosso Deus é um Deus criativo e Ele gosta muito de transformar coisas, não é? E Ele transforma coisas e Ele multiplica essas coisas através das nossas vidas. E o texto da mensagem de hoje, nós vamos ler, é João no capítulo 6, começando no primeiro versículo até o versículo 15, né? Daniel vai botar ali, já falei para ele a minha tradução, para que os irmãos não fiquem perdidos, porque eu uso a Almeida século 21. Então, nós vamos ler João. Mas, irmãos, abra sua Bíblia, por favor, João, capítulo 6, de 1 a 15, porque a tecnologia às vezes falha. E a palavra do Senhor diz assim: depois disto, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam?
Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava a fazer. Filipe respondeu, dizendo: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e a levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, ó Pai, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, nesta noite, também através, ó Deus, desta mensagem. Usa, Senhor Deus, a minha vida, ó Deus, para que eu seja vaso de honra para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto de João, a multiplicação dos pães, é o único milagre que tem nos 4 evangelhos. Todos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a respeito deste texto. Uns dão mais detalhes, outros dão menos detalhes, mas os 4 falam a respeito deste texto. E neste texto nós vamos pensar hoje o seguinte: Deus transforma pequenas ações em grandes coisas. Esse texto, dizem os comentaristas, que ele vem logo após, quando Jesus mandou que os discípulos fossem de 2 em 2, que eles saíssem evangelizando, e eles foram e voltaram dando o relatório para Jesus. Felizes da vida com tudo que tinha acontecido, e deram um relatório para Jesus. Então Jesus decide ir para um outro lugar junto com os seus discípulos, não é? Ele estava lá na Galileia, resolveu atravessar para o outro lado, e ele resolveu ir de barco com os discípulos para o outro lado do Mar da Galileia, talvez para que os discípulos pudessem descansar um pouquinho, não é? E Jesus entrou no barquinho e foi com seus discípulos. E o povo que estava ali olhou, reparou, viu para que lado Jesus ia e bateram em retirada e foram atrás de Jesus. Só que Jesus foi de barco e o povo foi a pé, caminhando, não é? Os comentaristas dizem que eles andaram cerca de 14 quilômetros para chegar até o ponto onde Jesus tinha ido. 14 quilômetros dá de Alcântara a Niterói. De Alcântara a Niterói tem 14 quilômetros e uns 800 metros. Então, esse percurso o povo andou. Tem um dos evangelistas que diz que o povo andou rápido para chegar até lá. Deus, ele transforma pequenas ações em grandes coisas quando nós fazemos alguma coisa, meus irmãos. Quando nós agimos, Deus transforma em grandes coisas. Quando Jesus chegou ali, a multidão chegou e Marcos diz que Jesus ensinou a multidão
E um certo horário, Jesus viu que estava ficando tarde, mais ou menos depois das 3 horas da tarde, estava ficando tarde, o povo precisava comer, e Jesus chamou Filipe e perguntou para ele aonde que ele ia comprar pão, né, para dar de comer para aquele povo, porque Filipe era de uma cidade bem pertinho dali. Filipe era de Betsaida, então talvez Filipe soubesse, né? Mas Jesus sabia muito bem o que ele queria fazer. E quando Jesus estava falando com Filipe, Filipe disse: Senhor, 200 denários não dão para dar de comer para toda essa gente. Quase 5.000 homens, juntando mulheres e crianças. Os comentaristas dizem que tinha lá de 10 a 15.000 pessoas naquele lugar. Mais de 200 denários, mais de meio ano de trabalho, não dá para dar de comer para esse povo todo. E André escutou a pergunta e falou assim: Senhor, tem aí um rapazinho que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Interessante é que André, ele é mencionado poucas vezes dos discípulos, né? Que a gente sempre, quando fala dos discípulos, a gente pensa naquele corinho de criança, né? Pedro, Tiago, João, né? E André, ele é pouco mencionado, mas todas as vezes que André é mencionado, ele está fazendo alguma coisa. Quando João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André ouviu, seguiu a Jesus, passou o dia inteiro com Jesus. No dia seguinte, André foi na casa de Pedro e falou assim: olha só, nós achamos o Messias. E levou Pedro até Jesus. João também comenta que os gregos falaram para Filipe: olha, nós queremos ver Jesus. E Filipe falou, e André pegou Filipe, levou ele até Jesus e falou: os gregos querem te conhecer. Então, André, ele estava sempre fazendo alguma coisa. E a diferença aqui dos dois é que enquanto Filipe ficou fazendo conta, o que eu vou fazer, como que vai ser, como é que dá de comer para esse povo, André, embora não sabendo ainda como dar de comer para aquele povo, mas ele fez alguma coisa. Falou que tinha um rapazinho, então Jesus falou: então manda o povo sentar. O povo sentou, né? 50 e 50. Sentaram, Jesus pediu. André levou o rapaz até Jesus. E Jesus agradeceu os pães e os peixes e entregou para os discípulos. Os discípulos entregaram para o povo. E o povo comeu até se fartar, diz a palavra. O quanto queriam. E ainda sobrou 12 cestos. Uma das maiores dificuldades que a igreja tem passado, depois dessa pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Ainda não acabou de tudo, é o desânimo dos crentes de fazer alguma coisa. A maioria fica em casa, não sai mais para vir para a igreja. Quando vem à igreja, às vezes deixa de querer fazer as coisas, se acomodou achando que é tão fácil só deixar que os outros façam e eu nada. Mas a palavra de Deus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus de trabalho que chama servos para o trabalho. Deus não nos chama para sentar em bancos de igreja sem fazer alguma coisa para o reino dele, para que o reino dele cresça.
Deus transformou uma pequena ação de André, de ver o rapazinho, levar o rapazinho até Jesus, porque os pães não eram dele, eram do rapaz. Mas Deus transformou aquela pequena ação dele em comida para toda aquela gente. Quando a gente vê filme na televisão, passa meia dúzia de pessoas assim, transformando. Gente, tinha para mais de 10.000 pessoas. Para mais de 10.000 pessoas estavam ali. E Deus usou uma coisa pequena que André fez. Às vezes você faz alguma coisa para o Senhor fora da igreja, alguma coisa dentro da igreja, mas está aí desanimado, está achando que aquilo não serve para nada, porque a gente pensa isso muitas das vezes, não é, irmãos? Eu faço tão pouquinho, mas tem outro para fazer no meu lugar, e coisas assim passam pela nossa mente, não é? E a gente acaba querendo desistir de fazer. André falou assim, mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? E às vezes a gente faz da mesma maneira. Mas eu só faço um negocinho assim. O que é isso? Mas o nosso Deus é o Deus que transforma coisas, multiplica coisas. Ele consegue fazer isso do nada. Por que ele não vai conseguir multiplicar uma pequena coisa que você faz? Que eu faço, que nós fazemos. Eu gosto muito de uma ilustração, talvez as irmãs já tenham até ouvido eu falar. Uma crente, ela é uma senhora americana, e essa irmã, Deus incomodou o coração dela para que ela orasse por uma camponesa. E o Espírito Santo falava com ela, ora por uma camponesa, ora por uma camponesa. E ela não conhecia a camponesa, não sabia de onde era, o que era, mas ela foi lá no caderninho de oração dela, escreveu lá, orar por uma camponesa. Botou a data e escreveu lá. Um caderninho igual as irmãs têm aí, né? Um caderninho de oração. E ela começou a orar pelaquela camponesa. Um belo dia, chegou um pregador na igreja dessa irmã, e ele era um pregador famoso, fazia conferências em vários países, e aí ele contou que ele foi fazer uma conferência num certo país, tinha um estádio lotado de gente, e ele pregou o evangelho, fez o apelo e ninguém ia à frente. E ele apelou e não ia ninguém à frente, e ele queria desistir. E o Espírito Santo falou para ele, desiste não, tem muita gente aqui para se converter. E ele disse que quando viu lá longe no estádio, uma pessoa se levantou e veio vindo, quando chegou mais perto, ele viu que era uma camponesa. E quando ele contou isso na história lá, né, e aquela camponesa, quando chegou ali à frente, centenas de outras pessoas se levantaram e foram à frente também. Aquela irmã falou para ele, perguntou depois para ele quando foi, e ele disse, e ela falou para ele, eu estava orando por aquela camponesa. Ninguém via, ela estava no quarto dela orando. Deus sabia que ela estava orando. Às vezes a gente fica muito preocupado que as pessoas vejam a gente fazer as coisas na igreja, né? O ser humano tem mania de grandeza às vezes, né? A gente quer os holofotes. A gente fica muito preocupado com isso às vezes. Mas é Deus que vê. É Deus que multiplica
as minhas ações, para que o reino dele cresça. Irmãos, Deus podia fazer assim e fazer as coisas acontecer, né? Podia e pode, né? Mas ele preferiu nos usar, mesmo com as nossas falhas. Ó, estou eu aqui falando e não sou nada boa de homilética, de pregação, dessas coisas. Deus usa as nossas falhas. Deus usa a gente do jeito que a gente é. Quando a gente se deixa usar por Deus, Deus trabalha e Deus faz a obra através das nossas vidas. Hoje de manhã, né, a Carmozina até falou, né, que o pastor Eduardo falou de um jeito e Deus usou aquilo, não é, para ela sair de uma dificuldade que ela estava passando. Deus usa as nossas vidas quando a gente se deixa usar. Deus usa as nossas ações para abençoar a vida das pessoas quando nós fazemos alguma coisa. Quando a gente age, irmãos. Porque se você não agir, não é? Hoje ela estava falando sobre Esté, né? Mardoqueu disse lá para Esté, se você não quiser fazer nada, você não faz, mas você vai morrer, né? Se a gente não agir, não é que a gente vai morrer, né? Mas Deus vai usar outro para fazer, porque a obra é dele e a obra dele não para. Se você não quiser fazer nada, você pode fazer. A obra de Deus não para. Ele usa outros. Mas você, meu querido, minha querida, perdeu a oportunidade de trabalhar para o Senhor e fazer algo para que o reino dele cresça, para que o reino dele se expanda, para que todas as pessoas venham ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, agir, fazer alguma coisa. Não importa se você faz dentro da igreja, fora da igreja, na sua faculdade, no seu trabalho, nós precisamos fazer alguma coisa para o Senhor, porque Ele espera isso de nós. Você faz, Ele multiplica. Você não tem o poder de multiplicar, mas você pode fazer. E Ele só está esperando que você faça, para que Ele possa multiplicar e dar de comer para as pessoas famintas. Marcos diz uma coisa interessante da multidão. Ele diz que Jesus olhou para elas e viu que elas eram como ovelhas sem pastor, e Jesus teve compaixão delas. E Jesus está só esperando as nossas ações para dar de comer para essas ovelhas sem pastor. Se você tem trabalhado, trabalhe mais. Se você não tem feito nada, pede misericórdia ao Senhor e começa a fazer alguma coisa, porque é Ele que vai transformar essa pequena ação em uma grande coisa. Mas também Deus só faz, Ele transforma, né, as nossas pequenas ações em grandes coisas quando a gente faz de todo o coração. Eu fico pensando naquele rapazinho. Aquele rapazinho era um adolescente. Irmãos, os irmãos que têm filhos adolescentes sabem que adolescente come, né? Gosta de comer, né? Está em fase de crescimento, precisa de muita energia, né? Então gosta de comer. Isso é uma coisa muito natural. Aquele rapazinho tinha levado 5 pãezinhos de cevada. Era o pãozinho das pessoas pobres. 2 peixinhos, diz que era assim, tipo de sardinha, só que seco, né? Tipo um bacalhau assim, salgado, que eles comiam com aqueles pães. Agora, irmãos, pensa aí. Mais de 10.000 pessoas. Você acha que só aquele adolescente que levou lanche? Eu acho que não. Porque
se aquela mulherada que estava lá, junto com aqueles homens, né? Porque a gente sabe que quando tem quase 5.000 homens, tinha muito mais que isso de mulher, né? E as crianças, se elas fossem igual eu vou daqui para o rio, eu boto um pacote de biscoito dentro da bolsa e um pouco de água. Se pegar engarrafamento na ponte, se fizer alguma coisa, não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz, e as mulheres fazem isso, não é? Dá qualquer... Deu ruim, né? Como diz os adolescentes, tem coisa lá. Então, muita gente ali tinha o que comer. Mas interessante é que só aquele adolescente deixou à vista. André passou e viu. Os outros estavam lá, tudo guardadinho. Com certeza, muita gente não queria nem abrir na frente do outro, porque vá que eu abro aqui, o outro também quer, não é? Muita gente pensa assim. Mas aquele rapazinho não. André foi lá, chamou, e ele foi e entregou para Jesus. De todo o coração. Fez igual a viúva. A viúva deu todo o sustento, né? E o rapazinho deu todo o sustento dele naquela viagem. Ele colocou nas mãos do Senhor. De todo o coração. Quando Deus falou para Samuel lá na casa de Jessé, vai lá, que daqueles filhos lá de Jessé eu tenho separado um rei para mim. E Samuel foi lá. Todo faceiro, mandou chamar os filhos, que Jessé chamasse os filhos, Jessé trouxe os filhos. Quando Samuel entrou lá, o Eliabe, né? Bonitão, forte, boa aparência, Samuel falou, tá aí o rei, né? Saul era alto, bonito, tudo. Ele pensou, esse cara aí também é esse aí o rei que Deus escolheu. E Deus disse para ele, olha, não olha para a aparência, não olha para a formosura dele, porque eu o rejeitei. Deus não olha como o homem. O homem olha por fora, mas Deus, eu olho o coração. Esse daí eu tenho rejeitado. Passaram 7 e Deus rejeitou. E Samuel disse assim, mas tem uma coisa errada aqui. Deus disse que tinha rei aqui, né? Já veio 7, não é nenhum desses. Tem mais filho, não? Tem umzinho que está lá no campo, tadinho do Davi, estava lá esquecido até pelo pai. Está lá no campo. Então chama, porque a gente não sai daqui enquanto ele não chegar. E veio lá Davi. Bonito, mas pequenininho, não é? Quando a gente vê lá Davi lá com as armaduras de Saul, a gente aí fica imaginando como é que ele era pequenininho mesmo, um negócio ficou grandão lá nele. E Deus falou assim, é esse aí que eu tenho escolhido. No livro de Atos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era perfeito? Não. Era homem como nós, pecou como nós pecamos, mas Davi tinha um coração que agradava a Deus. Davi se quebrantava na presença de Deus. Davi conhecia Deus muito bem. Quando a gente lê os salmos de Davi, né, eu fico vendo os salmos de Davi, fala assim, Davi colocava qualquer teólogo no chinelo. Quando você lê lá o Salmo 139 e ele fala da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus. Mas ele se quebrantava diante de Deus. Ele se entregava a Deus de todo o coração, por inteiro. É isso que Jesus disse, que Deus quer que a gente o ame de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, é amar a Deus por inteiro, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou.
eu amo o Senhor. Deus vai transformar as nossas ações quando a gente colocar o coração diante de Deus. Quando a gente fizer tudo com o coração na presença de Deus, não dos homens, né, Vitória? Não dos homens, mas de Deus. Deus vai multiplicar as nossas ações. Quando Paulo fala dos crentes da Macedônia, eu acho interessante que ele diz duas coisas a respeito daqueles crentes. E ele diz que os crentes da Macedônia estavam juntando uma oferta em dinheiro, para mandar para os crentes da Judéia, que estavam passando, né, lá os judeus, dificuldades. E Paulo diz que aqueles crentes tiraram da sua pobreza uma oferta para ajudar os outros. Isso significa que eu nunca tenho tão pouco, né, que eu não possa compartilhar com o outro. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz que primeiramente eles se deram ao Senhor. Foi de todo o coração. E aí eles mandaram a oferta. Quando nós ofertamos ao Senhor, e eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos. O dinheiro também, não é? A Bíblia diz que nós devemos trazer dízimos e ofertas. Mas oferta ao Senhor é tudo que eu faço, é a minha vida, é o trabalho que eu faço para Deus, tudo que eu faço é oferta para o Senhor. Paulo diz que mesmo servindo aos patrões, a gente serve como se estivesse servindo ao Senhor, não é? Então, tudo que eu faço é para o Senhor. Então, eu preciso entregar de todo o coração. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ofereceram ao Senhor e Deus rejeitou a oferta, porque não estavam ali íntegros, né? Totalmente na presença dele. Não ofertaram de todo o coração. Começa lá em Gênesis com Caim, não é? Ele trouxe oferta, né? Ele trouxe oferta, mas Deus não aceitou a oferta que ele trouxe. Nós precisamos nos colocar de coração na presença de Deus. Esquecer as aparências, esquecer as pessoas, esquecer onde nós estamos, mas nos colocar na presença do Senhor para o trabalho dele. E aí ele vai fazer coisas grandiosas que a gente nem imagina. Paulo diz que ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, se eu não me engano. Paulo também disse em Filipenses que é ele que começou a boa obra e que vai aperfeiçoando. Não somos nós, é ele. E nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Oferecer de coração tudo que nós fazemos ao Senhor. Porque às vezes, irmãos, a gente começa num ativismo só dentro da igreja e a gente esquece. A gente esquece disso às vezes. É para o Senhor. É tudo para o Senhor. Quando Suzana era pequena, Suzana gostava muito de cantar, né? Na igreja, os irmãos que conheceram Suzana lembram. E aí, quando ela começou a cantar na igreja, ela falava para mim assim: mãe, eu vou ficar com uma vergonha de ir lá na frente cantar. E eu dizia para ela assim: olha só, Suzana, quando você estiver lá na frente, cantando, você vai pensar da seguinte maneira: não tem ninguém aqui, só Deus está me ouvindo. E era assim que eu ensinava para ela.
sempre você pensa, não importa quem está te ouvindo, não importa se as pessoas gostam ou não gostam, você faz de todo o coração para Deus, porque é Ele quem vai aceitar ou não. As pessoas não importam, é Deus. E assim eu ensinava para ela, porque nós precisamos fazer de todo o coração para Deus. Mas João diz uma coisa interessante aqui no verso 2 e no verso 14 e 15. E aí eu fico pensando, Deus transforma as nossas pequenas ações em grandes coisas quando nós buscamos a pessoa certa, com o motivo certo. João faz questão de dizer isso, assim que ele começa a narrar, ele diz que uma grande multidão seguia porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Aquela multidão foi atrás dos milagres de Jesus, mas os milagres de cura. E às vezes a gente quer servir ao Senhor, não é? Procurando que Deus nos dê coisas, querendo fazer uma espécie de troca com Deus. Deus não abençoa ninguém com troca. Deus não é homem para a gente ficar barganhando lá com Ele. Não, eu faço isso, eu faço boas obras, né? Eu faço isso, faço aquilo, e o Senhor me dá aí o que eu quero. Não, aquela multidão foi atrás de coisas materiais. E mais, lendo todo o capítulo, vai ver, né, que Jesus depois repreende aquela multidão. Ele falou, vocês estão me procurando? Ah, Senhor, o Senhor está aqui. A gente está te procurando. Ah, tá. Está me procurando porque vocês comeram lá o pão que eu multipliquei. E Jesus foi duro com aquela multidão. E ele foi duro com aquela multidão, tão duro, que muitos dos discípulos que o seguiam voltaram atrás. E ele virou para os 12 e falou, vocês também querem ir? E aí Pedro fala uma das coisas mais lindas que está escrita na Bíblia, né? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós devemos buscar ao Senhor, sim. Buscar ao Senhor nos cultos, buscar ao Senhor no nosso dia a dia, sozinhos em casa, mas para louvar a Deus, para aprender dEle, para crescer na presença dEle, para ter intimidade com Ele, não por causa de coisas materiais. Uma coisa triste que João narra no final, que aquele povo queria fazer Jesus rei, né? Pensando só no material, eles, esse daí vai livrar a gente desses romanos aí, e queriam fazer Jesus rei. E o final do texto diz uma coisa muito triste. Diz assim, que Jesus retirou-se novamente, sozinho para o monte. Deus quer sempre a nossa companhia junto a Ele, irmãos, sempre. Mas às vezes a gente está tão preocupado com as coisas materiais aqui, que a gente deixa Ele ir sozinho para o monte e a gente fica para trás. Nós precisamos ter mais visão, não é? Tem um hino que diz, dá-me tua visão, Senhor, um hino denário. Nós precisamos ter mais visão espiritual das coisas, irmãos. Porque a gente às vezes corre tanto atrás do que é material e a gente esquece do importante que é o espiritual. Esse material vai ficar aí, todinho.
Não importa se você deu a vida por ele, vai ficar tudo aí. Mas você, se você conhece o Senhor Jesus, se você teve um encontro com ele, se você o recebeu como Senhor e Salvador, você vai junto com ele quando ele vier. E o resto, essas coisas vão ficar por aí. Então nós precisamos, irmãos, buscar ao Senhor em todo o tempo, buscar ao Senhor para o nosso crescimento. Porque através do nosso crescimento nós vamos servir ao Senhor e o reino dele vai se expandir, porque ele vai multiplicar as nossas ações. Que Deus possa completar no coração dos irmãos tudo o que ele queria falar. Porque para cada um de nós ele quer falar alguma coisa, não é? Ou muitas ou poucas, mas ele quer falar muito aos nossos corações, não é? Ele tem falado ao meu nesse texto muitas coisas, e que ele possa continuar falando, o Espírito Santo que está em você, que você possa ouvir a voz dele e possa aprender do Senhor neste texto. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graça, Senhor Deus, porque nós somos falhos e pequeninos, ó Deus, mas o Senhor não olha, ó Deus, para a nossa pequenez. O Senhor está sempre, Senhor Deus, nos usando, ó Deus, apesar das nossas falhas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, sempre querer fazer a Tua vontade, agir para que o Teu reino cresça, ó Deus, te servir de todo o coração, ó Deus, e te buscar em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Fala, Senhor Deus, ao coração de cada irmão, ó Deus, que está aqui, aqueles que estão ouvindo na internet, ó Pai, que o Senhor possa usar a Tua palavra para despertar a vida de cada um de nós, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa nos fortalecer na Tua presença, a cada dia, ó Deus, para que nós possamos ser luz, ó Deus, para que possamos abençoar as pessoas, porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor disse para Abraão, ó Deus, e tu ser uma bênção. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas, ó Pai, mas nós precisamos da Tua misericórdia nas nossas vidas. Nos ajude, ó Pai. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor ouve as nossas orações, e que porque o Senhor, ó Deus, usa as nossas vidas, apesar, ó Deus, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos temores. Continua tendo misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.